Chegou a hora da gente conversar com a Andréia Kiss, nossa querida neuroeducadora, que veio hoje falar sobre um assunto que tem mãe que não sabe o que fazer. Tem mãe que não sabe o que fazer, mas já tem muita mãe tomando as providências. E tem muita gente ajudando também. A gente pode ajudar, observar o que está acontecendo com os filhos, seja na escola, dentro de casa, com os amiguinhos. Dá para observar. Hoje nós vamos conversar com a neuroeducadora Andréia Kiss, que vai falar sobre o uso excessivo de plataformas. Que tá demais, né? Sim. Parece que quanto mais a gente fala sobre o assunto... Inclusive, nós já conversamos muito Sim, aqui sobre isso, sim. né? E é sempre necessário, principalmente porque nós temos hoje os jogos que estão sendo regulamentados, né? E esses vícios são vícios muito preocupantes, porque eles iniciam lá na plataforma inocente de entretenimento, naquele joguinho básico que as nossas crianças começam a jogar. E estão culminando com os nossos idosos também, viciados em jogos de apostas online, jogos digitais. Então, a gente precisa ter esse olhar ético, essa criticidade e principalmente essa preocupação no âmbito da saúde, porque a gente está falando aqui de vício. Você falou de um assunto tão sério. Hoje tem mães que estão enfrentando uma batalha gigantesca para tirar o filho da frente da tela, para tirar o filho do celular. Crianças que adoecem, que não querem comer, crianças que não querem ir para a escola, não querem estudar. E é vício de verdade. Quanto mais tempo de exposição, e quando a gente fala aqui de tempo de exposição e de interação nos jogos, a gente não está falando contra a tecnologia, não, contra as plataformas digitais. Por quê? Porque a tecnologia em relação às plataformas digitais, elas também são benéficas quando utilizadas para determinados fins. Quais são esses fins? Fins pedagógicos, estimulação cognitiva, dá para fazer também em plataformas, mas tudo isso é com um profissional habilitado. Tudo isso é com o tempo estimado de exposição. Quando a gente conversa aqui sobre vício de tela, vício de internet, vício de jogos, a gente está falando de uma situação exacerbada. A gente está falando de uma situação na qual não há limite. Andréia, você como neuroeducadora, como uma profissional que está sempre recebendo os seus clientes, que acabam de uma certa forma sendo até quase impacientes, porque pessoas que estão viciadas, elas estão doentes. Mas aí a gente chama para esse lado da educação. Eu queria muito que você pudesse falar com a mãe que está em casa, com o pai que está em casa, com a professora que está em casa, como as pessoas podem observar não só a questão das horas, mas sim a questão do comportamento, das atitudes, como essa criança reage. Eu tenho alguns exemplos de filhos de amigas minhas e, inclusive, como a gente trata muito desse assunto dentro do programa, uma das coisas que mais chama atenção é que quando essas mães estão me assistindo, elas falam muito sobre o assunto. Vanusa, o que a Andréia Kiss fala a respeito de como a gente deve agir? Porque assim, o que acontece? As mães muitas vezes se sentem acuadas. Mãe ama incondicionalmente e às vezes mãe se torna refém destes vícios. De que forma? Meu filho, quando não está no jogo, não sorri, não fala, não conversa, entra pro quarto, fica rebelde, tem comportamento estranho. Eu me sinto acuada e ao mesmo tempo me sinto adoecida, porque o medo que eu tenho é que se eu tirar totalmente, se eu fizer algum comportamento diferente, ele pode fazer alguma coisa. Você já ouviu mães falarem isso? Você está falando de um caso de dependência. E quando a gente fala de um caso de dependência já instalado, a gente fala do profissional. Sim. A ajuda do profissional, procurar um profissional, porque a retirada da tela... Não, até para a mãe é difícil. Os dois precisam já A retirada da tela, ela é uma retirada gradativa. Quando a gente fala vício, vamos pensar no vício. Como mexer nesse vício, Nós já temos vícios, né? Nós já temos vícios já temos políticas públicas para determinados vícios, né? Sim. Alcoólatras, enfim, né? Transtornos aditivos, nós já temos. Então, quando a gente pensa em vício, não estou falando só da dependência, o vício ele é uma dependência, mas quando a gente pensa no vício, a gente sabe que aquele cérebro não suporta
ficar sem. Entende? A abstinência provoca determinados comportamentos. E o vício é uma coisa que bem aqui o indivíduo está lutando contra, mas ele tem que lutar contra sempre. Por quê? Porque ele já está instalado. Uma vez que há uma recaída, a gente coloca tudo a perder. Então, se existe um vício instalado, a gente precisa procurar ajuda. Como é que eu posso observar se a minha criança ou o meu adolescente está dependente da tela? Irritabilidade. Não suporta a vida presencial. É tudo um tédio, não sabe o que fazer fora da plataforma digital, preocupação em estar checando o celular o tempo todo ou o computador, aquela preocupação de estar ali perto. Não, peraí, é só isso aqui rapidinho. Não, um instante, calma aí, eu vou sair já. A gente sabe que essa recompensa que vem de maneira imediata, né, uma recompensa prazerosa, ela provoca esse estímulo. Todo mundo que joga sente esse estímulo, mas a gente está falando aqui de uma situação de dependência. E nessa situação de dependência, a gente tem que pensar na saúde. O sedentarismo vem também porque não quer sair da frente da tela. Não quer nem se alimentar, não sabe nem se está se sentindo mal. Porque para a gente se sentir mal, a gente tem que observar o nosso corpo, não é verdade? Nossa, não estou muito bem. Tem alguma coisa errada aqui acontecendo. Como que observa isso? É um sujeito imaturo, a gente está falando aí de crianças em desenvolvimento, então é um indivíduo imaturo. Como é que ele vai observar o desenvolvimento do próprio corpo dele para entender em meio a um bombardeio dopaminérgico se ele está se sentindo mal ou não? Ele quer estar ali na frente da tela, não quer mais fazer atividade física, não quer mais estar interagindo com os colegas, se estes colegas também não estão fazendo uso da plataforma, de um recurso tecnológico, enfim, tudo isso é indicativo de dependência de tela, de dependência de internet. Nossa, Andréia, você falou algo interessante. Teve uma outra informação que ela me trouxe que eu achei mais grave ainda e eu pedi para ela que ela procurasse realmente um profissional para ajudá-la. Porque ela está se sentindo adoecida porque não sabe como agir, não sabe como se comportar. Mas tem que ter o apoio à família. Tem que ter o apoio. Tem que ter o apoio à família. E esse profissional, ele vai ajudar. Porque o que é feito? É um gerenciamento. Né? É um gerenciamento relacionado ao tempo de exposição dessa criança, desse adolescente. E aí a família, ela vai traçar estratégias, vamos colocar no esporte, aí vai ter que ajudar esse adolescente, essa criança, a de fato cumprir com aquela rotina. Por quê? Porque é difícil. Não é uma teimosia besta. Quando a gente fala de vício, quando a gente fala de qualquer comportamento aditivo, a gente está falando de algo que está já é um roteiro cognitivo formado. Né? E aí agora a gente vai, com a regulamentação de alguns jogos online, a gente vai agora para a discussão relacionada ao âmbito do prejuízo financeiro. Com certeza, você falando sobre isso, a gente chama atenção. E crianças também. Com certeza, são inocentes. O celular, muitas vezes o celular, ele tá naquela lojinha do aplicativo, né? Na Apple Store, na lojinha nas lojas de celulares, já tem o cartão de crédito. Sim, com a quantidade de valores. E aí a criança, ela é facilmente levada a comprar joguinhos, a comprar coisinhas. É uma coisinha aqui, é outra coisinha ali. Isso daí já é um hábito sendo formado, entendeu? Que vai dar uma predisposição. Para você ter uma ideia, já aconteceu até de os próprios coleguinhas. Pega o cartão da sua mãe para comprar o jogo. Presta atenção, isso é grave, gente. Isso é grave. E outra coisa, ela... Segundo informações... Jovem que ganha mesada. Já pensou? Acabou a mesada, Acaba. assim, ó, em 2 tempos, não sabe já por quer quê. de novo. Então, assim, esse gerenciamento relacionado a uma educação financeira, e aí a gente vem aqui, né, falar a nível de país, educação financeira, letramento digital. Por quê? Porque quando a gente fala de plataformas digitais, a gente está falando do manuseio delas. Para um manuseio benéfico, em prol da nossa transformação, a gente precisa de uma educação relacionada a isso. A gente precisa de uma trilha pedagógica. E é por isso que hoje nós temos muito essa preocupação com o letramento digital. Quando a gente fala de letramento digital, a gente não está falando da utilização da plataforma para um jogo ou da utilização da plataforma para saber fazer um robozinho. É para ter também segurança na utilização da plataforma. É para saber que tipo de dados
você expõe na plataforma, né? O que você salva ali no seu celular, no seu computador, porque muitas vezes você vai acessar o computador, ele mesmo pede para salvar a senha. Aí por uma questão de comodidade, a gente salva a senha aqui rapidinho, né? E essa senha é a mesma senha para todas as coisas que você acessa, e aí onde é que fica a segurança? Tudo isso tem relação com uma educação voltada para isso, com um letramento digital. E, Andréia, a gente precisa chamar a atenção de que milhares de pessoas adultas estão caindo nesses vícios. Sim. Adultas. Você imagina uma criança que é inocente. Nós Ela começa muito... com um coleguinha. Sim. Começa jogando com um coleguinha, daqui a pouco já tem um outro amiguinho que ele desconhece, daqui a pouco tem um outro amiguinho mais esperto, já tá jogando com pessoas adultas, né? E de uma certa forma, esse vício ele vai acontecendo, e muitas vezes a mãe não sabe como agir. Dentro de casa, antes de procurar essa rede de apoio, antes de procurar esse profissional, como ela deve agir para não cair na chantagem? É o gerenciamento. Você está falando aí, eu estou me lembrando de algo que eu sempre me questiono. Ou quando eu estou pesquisando, ou quando eu estou conversando com alguém, ou vendo determinada situação relacionada ao que nós estamos aqui conversando, Vanusa. Em que ponto nós definimos que as nossas crianças precisam de um tablet, de um celular, para poder ficarem tranquilas? Em que ponto a gente deixou de entender que a gente precisa ir para o parque com o filho da gente, que a gente precisa dispor de tempo para brincar com as nossas crianças, que a gente precisa estimular as nossas crianças e que elas precisam estar ali, na casa, na vida prática, participando, interagindo, ajudando, auxiliando. Em que ponto a gente perdeu esse fio a ponto da gente se perguntar, nossa, mas a minha criança de 3 anos adora o joguinho tal. O que eu posso fazer para ela jogar menos ou para ela não jogar? Entende? Eu sempre me pergunto isso, porque nós também perdemos essa disponibilidade de estar à frente da condução e da educação das nossas crianças. Isso de maneira inconsciente, porque o entretenimento digital é algo muito novo. O Brasil, ele é o segundo país que mais utiliza a internet como plataforma de entretenimento. Qual é a visão hoje dos países de primeiro mundo? Os países de primeiro mundo, eles estão cada vez mais diminuindo essa exposição e trabalhando no gerenciamento dessas mídias digitais. Crianças, elas não acessam tão facilmente. Os grandes CEOs, né, das plataformas tecnológicas que têm filhos, eles não expõem seus filhos às plataformas que eles criaram para nos entreter. E aí a gente chama a atenção da população e das mães que elas não devem se sentir reféns. Não. A mãe, ela tem o dever. Gente, vai ser mais difícil. Eu acredito. Porque assim, é o mundo que nós estamos vivendo. Nós não vamos negar a tecnologia e nem as plataformas digitais. O que nós precisamos fazer é gerenciar ao ponto de nós termos um indivíduo lá para os 14 anos que utilize essa plataforma para entretenimento, sim, mas que ele saiba também utilizar a vida dele para conversar, para que ele saiba gerenciar a rotina dele em relação aos estudos, em relação à interação em casa e fora de casa também. Verdade. E aí, nesse exato momento, a gente precisa, então, buscar esse apoio. Quais são os profissionais, além de psicólogo, a gente percebe que profissionais como você e outros profissionais a mais podem ajudar? Neurologista é um dos profissionais que a gente não vê tanto. O neurologista, o neuropediatra, os psiquiatras, hoje eles já estão todos envolvidos Sim. também nesse processo. Isso tudo é muito novo a nível de mundo, principalmente a nível de Brasil, né? Isso tudo é muito novo, a gente tem recebido cada vez mais... Nem tudo é medicação, prejuízos, né, na Andréia? aprendizagem que estão relacionados à exposição. Né? A criança tem lá um transtorno do déficit de atenção e aí não está conseguindo mais gerenciar a sua rotina, o sono já não é mais do mesmo jeito. Então, são coisas que são necessárias na observação para as estratégias desses determinados transtornos que tem relação direta com a aprendizagem, que a gente vê o impacto da dependência da tela, da dependência de internet. Então, hoje nós não temos uma política pública específica
voltada para isso. E não vai ser agora. Nós recebemos recentemente no Congresso de Dependência de Tela, foi o primeiro Congresso de Dependência de Tela aqui no Piauí, o professor Cristiano Nabuco, um pesquisador, já até comentei sobre ele aqui com vocês, e ele falou, gente, política pública não vai chegar agora. E aí, pais e mães precisam tomar as providências, Sim. rede de apoio. Rede de apoio. Outra coisa. Informação. Isso, por exemplo, sobre como utilizar. Muitas vezes a mãe não sabe. Muitas vezes a mãe não sabe mexer numa rede social, a mãe não conhece as plataformas. Às vezes, o seu filho conhece, às vezes não, quase sempre, mais uma plataforma, conhece mais como mexer naquele celular do que você. E há uma necessidade, uma obrigação. Vou de novo a um ponto. Se eu autorizo que o meu filho tenha um celular, se eu autorizo que o meu filho acesse determinada plataforma, se eu pago a assinatura de uma determinada plataforma, porque a maioria são pagas, eu também tenho que saber o que tem lá dentro. Entende? Por quê? Porque eu estou expondo a minha criança. Ontem eu vi um vídeo de uma mãe que ela estava chorando, porque isso nos dá um desespero muito grande. Eu, enquanto mãe, sou muito preocupada também. Lá em casa não são flores, muito pelo contrário. Lá em casa é o tempo todo a gente conversando, é o tempo todo a gente ajudando a gerenciar e é o tempo todo a gente confiando no que a gente vem empregando até aqui, porque a gente precisa sendo realista confiar. também, né? Às vezes você não quer conversar sobre o assunto. Sim. Você já tem filho para conversar sobre o assunto. Sim. Né? E aí, assim, o passo que eu estava é exatamente quando a gente pensa que se eu estou expondo, eu vou levar meu filho por um caminho que eu conheço. A gente sabe que é difícil porque a gente tem uma sociedade, a grande maioria de nós não tivemos esse acesso em caráter pedagógico às plataformas digitais. E a grande maioria de nós também acessamos como entretenimento. Estamos lá como entretenimento, recebendo lá no WhatsApp mensagens que são inapropriadas, que são inverdades, porque nós não somos assim tão íntimos com o universo da pesquisa, né? E aí nós temos um mundo, um país que utiliza isso em favor de política, utiliza isso em favor de demandas e estratégias comerciais e nós estamos, indo de um lado para o outro, sendo levados. Então, a gente precisa, se eu exponho meu filho, eu como profissional, para eu conversar com uma criança e eu conseguir atingir, alcançar uma criança, eu preciso entender o mundo dela. Ela só vai falar do Roblox para mim se eu souber do Roblox, que é uma plataforma, entendeu? Então, assim, você não precisa aprender a jogar, não, mas precisa entender o que é que acontece ali. Você precisa saber que lá as crianças jogam online com outras crianças ou adultos que estão se passando por crianças ali no processo de interação. Então, o seu filho, muitas vezes, ele não joga só com os colegas que ele conhece lá na plataforma digital. Ele joga com uma infinidade de pessoas que ele não sabe de onde são essas pessoas. Nós já temos países divulgando amplamente nas suas televisões propagandas relacionadas a isso. A criança aqui acessando a plataforma achando que está conversando com alguém. E lá é muito chocante se você buscar no YouTube, no Google, propagandas para dependência de telas adolescentes, propagandas para dependência de tela criança. Você vai ver o que os países que já têm políticas públicas efetivas estão fazendo. É chocante você observar que sua criança está aqui acessando a plataforma e conversando com um coleguinha, quando lá do outro lado não é um coleguinha, é um senhor que está com todas as más intenções relacionadas àquele contato. Nossa, isso é a gente muito não grave. Enxerga isso e o nosso cérebro ele precisa visualizar para poder ter consciência, o perigo. Para ter consciência. E aí a gente chama a atenção dos pais e das mães para observarem isso e entender, de fato, que tem que haver limites. E aí eu vou para outra ponta, os nossos idosos. Os nossos idosos hoje, eles estão cada vez mais através do WhatsApp, Facebook, também plataformas de jogos, acessando as mídias pelo celularzinho. O tiozinho do WhatsApp que está sempre mandando uma fake news para você, Verdade. Acredita veementemente nisso, ele está sendo bombardeado e isso
também gera prejuízo na saúde mental. A gente tem uma deteriorização cognitiva dos nossos idosos relacionados a isso. Porque eles acreditam, eles não têm má fé. E quando é uma melhor idade que precisa se movimentar mais, exercitar mais, a gente tem aí cada vez mais o Alzheimer presente nas nossas casas. E tudo isso é contra o que a gente precisa fazer para combater. E a gente sabe que nesse momento ele está ali agindo, né? E fazendo algo e deixando de fazer um exercício físico, Exatamente. deixando de se alimentar direito, Exatamente. deixando realmente de se colocar em posição até para caminhar. Então, do jeito que a gente precisa dar as mãos e conduzir as nossas crianças, nós precisamos apoiar e amparar quem nos apoiou a vida inteira. Porque uma pessoa idosa hoje, na melhor idade, ela precisa ser tratada como um rei, como uma rainha. A verdade é essa. Por quê? Porque nos balançaram, nos seguraram e nos conduziram até aqui. E vício é vício para Sim. todos. Vício, saúde. Se a gente está falando de saúde, a gente pensa em estratégias relacionadas a isso. Para a gente terminar essa conversa tão boa, de alerta, de posicionamento, eu queria que você, mais uma vez, pudesse passar as informações de como as pessoas devem observar. Você falou a respeito do nervosismo, você falou a respeito de muitas vezes não querer se alimentar. Não está dormindo bem, o sono está atribulado, está dormindo cada vez mais tarde, não consegue acordar bem. A alimentação está sendo negligenciada, higiene negligenciada também, porque nós temos casos de crianças, adolescentes que não querem nem tomar banho para não sair da frente do computador, para não sair do celular. Vou falar aqui de maneira assim, mais compreensível possível. Toda a parte relacionada à interação, não gosta de sair mais, tem sempre uma desculpa para não sair, para estar em casa, o tempo todo trancado dentro do quarto, o tempo todo acessando a mídia. Isso daqui é uma coisa a mais gritante possível. Nós estamos todos cada vez mais com o celular na mão, né? Nós trabalhamos de forma híbrida, mas a gente tem que observar o que é trabalho, o que é entretenimento. Nós somos adultos, não é verdade? E temos essa dificuldade. A gente precisa falar a verdade. Todos nós que acessamos demais a mídia digital, a gente tem uma dificuldade maior de concentrar, de focar naquilo que a gente precisa focar, ou seja, de gerenciar isso, porque o impacto no nosso cérebro é muito grande e cada vez mais esse processo se torna mais pontual, ou seja, você vai observar que o seu sono não é mais o mesmo. Vamos falar de você. Você vai observar que você não tem mais tanta paciência. Antes a gente colocava uma música para baixar na internet, essa música baixava de um dia para o outro. Hoje, quando a gente acessa o YouTube, na hora que aparece aquela bolinha, a gente já quer dá uma passar, angústia. já acha que está demorando. Então, tudo isso tem relação com o nível de frustração que a gente não está mais sabendo gerenciar. Agora, imagina o impacto disso numa criança que está aprendendo a gerenciar, que está aprendendo a esperar, entende? Então, todos esses passos são passos que a gente deve prestar atenção. E eu vou trazer aqui também uma sugestão, não vou falar conselho, porque conselho, né, cada um leva como quer, mas eu vou dar uma sugestão e uma sugestão com embasamento científico. A sua criança, na primeira infância, ela não precisa ter um celular. A sua criança, na primeira infância, ela não precisa ter um tablet. Ela não necessita disso. Ela necessita de natureza, ela necessita de interação, ela necessita de um bom diálogo, escutar histórias todos os dias, cantar para sua criança, levar para fazer um piquenique. Ela não precisa de um celular, ela não precisa de um tablet. Ela precisa de uma mãe, ela precisa de uma família, Sim. ela precisa de Sim. comportamentos que possam Sim. levar essa criança a E ela vai vivenciar ser exposta uma a infância, isso. né? Ela vai ser exposta Sim. a isso em caráter pedagógico. Então, se ela já vai ser exposta a isso, deixa para ela ser exposta de maneira segura. De maneira segura. Verdade. Você já percebeu que quando a gente está no trânsito, a gente observa que os carros que estão Eles em demoram movimentos mais a sair também ou do demoram sinal. para sair ou em comportamento de zigue-zague. Sim. Você vê ali os carros, Sim. parece que estão fazendo zigue. Pode olhar Parou que o no motorista, sinal. pode Parou olhar no que o sinal. motorista está no celular. Celular. Pode olhar que a motorista está no Moto celular. também, principalmente Você já os de percebeu aplicativo, que eles vão observando. Ficam fazendo minhoquinha ou... Isso é um perigo, Geralmente gente. os acidentes, quando você vai ver nos dias de hoje, tem um celular na história. Sim. Né?
tem um celular na história. E a gente observa, às vezes o semáforo abre o trânsito, porque a gente tem aqui uma dificuldade muito grande de enxergarmos até o local que nós queremos. Por quê? Porque até a pessoa ligar o carro, eu sou muito mais colocar essas informações em pontos estratégicos da cidade para ver se o povo pelo menos olha para outros lugares. Mas não, as pessoas estão no celular. Sim. Muitas vezes o bibi acontece porque aquela pessoa está há horas até ligar o celular. Sabe uma coisa que eu comecei a fazer no ano passado? Até ligar o carro? O carro, uma coisa que eu comecei a fazer no ano passado, a gente entra no nosso carro, né? Fumezão fechado, né? Por conta de todos os perigos, né? Então você fecha o fumê do carro, coloca lá no Spotify, aí o Spotify ele tem a tua playlist. E aí, de acordo com a tua playlist, ele vai te indicar outras playlists semelhantes aos ritmos musicais que você gosta de acessar. E aí você está com toda a comodidade do mundo, você não observa mais o ambiente, você não escolhe mais a música que você quer ouvir, porque o Spotify escolhe a tua música, ele sugere o vídeo lá no YouTube, quando você acessa o YouTube, o vídeo que você quer assistir, porque os algoritmos estão aí para isso. Eu não estou demonizando, gente. Eu estou aqui salientando que nós nos acostumamos muito facilmente e deixamos de praticar o nosso potencial criativo em detrimento dessa comodidade. Foi o que eu comecei a fazer. Bota na rádio. Aí lá na rádio, às vezes, aparece uma música que você não escuta tem um tempão e que você não escolheria escutar lá na plataforma de streaming, não é verdade? Vai observando o que está acontecendo, às vezes abre um pouquinho o vidro, olha uma casa que você passa ali naquela rua todos os dias e você nunca viu aquela casa. Então, são coisas que a gente precisa exercitar o olhar. Muito bom. Adorei. Nosso bate-papo de hoje, nossa conversa de hoje, eu acho que chegou bem direitinho. Basta só as pessoas terem consciência, quem tiver dificuldade, buscar ajuda. É aprendizagem, Verdade. É uma exercitação que a gente precisa fazer. Bora dar teu Instagram para quem quiser entrar em contato, para as pessoas que precisam de mais informações. Sim, vocês podem entrar em contato comigo através do andreaquis.neuroedu, Instagram. Nós estamos aí em vistas de abrir o Instituto Córtex de Neuroeducação e temos profissionais voltados com embasamento científico, voltados também para ajudar a sociedade relacionada às dificuldades de aprendizagem, toda a parte relacionada a trilhas pedagógicas, a reflexões a respeito de um processo claro em favor da nossa transformação sempre. Que coisa boa. Obrigada, tá, Andréia? Eu que agradeço. É bom a gente poder falar sobre esses assuntos e mais do que isso, né? A gente poder, então, trazer essas informações valiosíssimas e você basta apenas ficar ligado com o nosso programa ou, ao mesmo tempo, acompanhar as nossas entrevistas de forma positiva que também vão estar nas redes sociais.